Olá, meus queridos alunos, o Prof. então está aqui para conversar com vocês a respeito do finalzinho do nosso conteúdo sobre protestantismo. Lembrando que o professor começou com esse conteúdo porque é um conteúdo muito mais conhecido, muito mais, mais palpável, digamos assim, do sexto ao nono ano. Agora, quando nós terminarmos esse conteúdo, nós vamos entrar em outras religiões e conhecer um pouquinho o contexto histórico delas, sempre respeitando, né, a nossa e a do colega, tá bom? Olha só, galera, preste bastante atenção. O professor colocou ali para vocês como surgiram as igrejas luteranas. Gente, Martinho Lutero foi o homem que lutou muito, né, contra os abusos da Igreja Católica. Lembrando que ele era um padre, um monge agostiniano, tal. Ele estava dentro da Igreja Católica, então ele sabia o que estava acontecendo. E aí ele começa o quê? Ele faz aquele documento chamado as 95 Teses. Ele meio que desafia a Igreja Católica para eles pararem, né, de cobrar pelo perdão dos pecados, parar de cobrar pelo terreno no céu e várias outras coisas que o professor explicou para vocês nos textos. Aí, sexto ano ao nono, o professor, essa atividade, ela muda na hora da atividade, tá bom? E o conteúdo também. Por quê? Porque sexto ano o professor vai pedir uma coisa mais simples, sétimo ano um pouquinho mais reforçado, oitavo ano um pouquinho mais e nono ano o ápice do reforço que eu quero me estender. Não repare a bagunça aqui, isso é normal, né? Estamos em isolamento. Gente, o que acontece? Preste bem atenção. A Igreja Luterana, ela surgiu, tá? Por quê? Porque Martinho Lutero ele foi expulso da Igreja Católica. A Igreja Católica não aceitou que ele se levantasse contra eles naquela época e quisesse que eles parassem com tudo isso, porque isso dava muito dinheiro para eles na época. O senhor está falando mal da Igreja Católica? Não, gente, eu estou falando mal de nenhuma igreja, de nenhum grupo, pelo amor de Deus, entendam isso. Eu só estou explicando o que houve na história para que vocês reconheçam e legitimam a liberdade que vocês têm. Aliás, um tema que eu quero falar com vocês, que nós falamos muito em ensino religioso e história também, é sobre o Estado laico. O que é o Estado laico no Brasil? O Estado laico é que o Estado é uma coisa, para vocês entenderem, e a religião é outra. Imagine só, existem alguns lugares onde a religião ela pode afetar até mesmo nas leis. As pessoas podem ser reconhecidas ou não reconhecidas através das religiões que possuem. Por exemplo, se o professor mora aqui em Blumenau, né? Vocês, a grande maioria, em Gaspar. O que acontece? Se vocês são evangélicos, ou se não possuem religião, ou se são muçulmanos, ou se são hinduístas, ou se são, enfim, evangélicos, católicos, não importa. Se eu pegar, tem uma placa dizendo que eu posso, o meu limite limite é 50 km por hora, uma placa diz. E aí eu passei em 60 por hora. Eu e você, eu digamos que sou evangélico e você é católico, um exemplo, tá? Nós dois passamos com a velocidade acima do normal. E aí registraram, né, através das câmeras e tal, e veio a multa. Por você ser católico, você vai ter um desconto? Não. Eu, por ser evangélico, vou ganhar desconto? Não. Então quer dizer que as leis não privilegiam as pessoas por uma religião. Ou seja, você é livre para ter a religião que quer ou não. Existe preconceito? Claro que existe, não estou falando que não tem. Mas eu estou dizendo que aqui no Brasil nós temos por lei, é garantido, você pode dizer isso, tá? Que nós temos um Estado laico, onde você não pode sofrer nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de retaliação ou até mesmo perseguição por possuir uma crença diferente da outra, tá bom? Certo? Então isso seria o Estado laico. Você acha que nosso Estado é laico? Reflita aí com o prof. Coloca um comentário aí, tá bom? Você acha que você tem liberdade? Você acha que as pessoas respeitam todo mundo por ter uma religião diferente ou por não ter uma religião, porque tem muita gente que não tem religião? Você acha que existe isso? É uma coisa para nós pensarmos e refletirmos a respeito. Aí, o que acontece? Surge lá em 1517 a Igreja Luterana, né? Gente, Martinho Lutero, Luterana, a primeira igreja evangélica luterana, esse é o nome, que vai completar dia 31 de outubro, que muita gente comemora também o Halloween, né? Vai comemorar 503 anos que surgiu a Igreja Luterana, né? Dessa busca de Martinho Lutero para que erradicassem esse abuso da Igreja Católica. E outras denominações vão surgir. Como assim, prof? Igrejas pentecostais. Quais igrejas pentecostais? Deus é Amor, Visão Missionária, Assembleia de Deus e várias outras, né? Ah, professor, mas quais outras igrejas? Neopentecostais, igrejas onde tem uma doutrina um pouquinho diferente, igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, várias outras. Elas nasceram de uma vertente muito parecida em alguns âmbitos, em alguns aspectos, com a Igreja Luterana,
né, rompendo com alguns critérios, alguns dogmas da Igreja Católica e fazendo surgir novas direções, digamos assim, né? Mas a grande maioria, né, crê na Bíblia como manual sagrado, tem como seu Deus, né, Jeová, né? E a partir daí o Filho de Jeová, Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário. Beleza, isso é um ponto importante. Então vocês vão entender que da Igreja Luterana, que surgiu por Martinho Lutero, vão surgir várias outras igrejas. E aí o professor pediu, colocou no texto lá, que vai para vocês através da plataforma, ou para quem não tem acesso, né, para pegar na escola, atividade, pedi uma atividade para vocês. Bem simples, mas eu acho que é bem importante para nós fecharmos logo esse conteúdo. Vai ter só mais uma matéria sobre esse conteúdo e finalizamos, tá bom? E nós vamos entrar em vários âmbitos, do sexto, sétimo, oitavo eu quero trabalhar com o sexto, Estado laico, liberdade de expressão, o sétimo eu já quero trabalhar outras coisas, oitavo eu quero começar com outra religião, nono também com outra religião, e nós vamos aumentar o conteúdo, vai ter mais profundidade, tá bom? Estou com muita saudade de vocês, só para ressaltar isso. Então, para não alongar muito o vídeo, o professor vai disponibilizar esse vídeo aqui, dessa explicação, nos grupos do WhatsApp, tá bom? Das turmas, e também no YouTube, tá bom? No canal, nosso canal. Eu falo nosso porque é da escola, digamos assim, é das escolas onde o professor trabalha. O nome do canal é só ir lá no YouTube e colocar Ismael Ramos, Você Merece Respeito. O último vídeo vai ser esse que você está vendo agora, tá bom? Então a atividade é bem simples. Se possível, o professor quer que vocês façam uma contagem de quantas igrejas evangélicas tem no bairro de vocês. Eu moro aqui em Blumenau, tá? Tô falando aqui porque eu estou aqui em Blumenau. Então eu contabilizando aqui no meu bairro, que é Fortaleza, eu vi mais ou menos 12 igrejas, mais ou menos, procurando no Google e dando uma corridinha por aqui. Eu vi que tem 4 ou 5 igrejas Assembleias de Deus, eu vi que tem igrejas evangélicas Batista, tem uma, eu vi que tem uma outra igreja com outro nome, enfim. Eu quero que vocês coloquem quantas igrejas, no caso, o meu exemplo, né, 11, e cite as igrejas evangélicas que possui aí, se possível. Se não for possível, beleza. E eu quero que vocês coloquem um ponto importante que vocês acharam legal estudar sobre esse conteúdo. Lembrando que nós vamos rever esse conteúdo na sala de aula, tá bom? Vai ser muito legal, vai ser fascinante, porque eu vou levar umas coisinhas que eu tenho aqui, algumas informações, alguns objetos usados, infelizmente, né? Quando a galera começou a perseguir a Igreja Católica não deixou isso barato, começou com um movimento de tortura chamado Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, e aí começa um monte de coisa, eu vou levar para vocês. Mas calma, tá bom? Agora tem que deixar isso mais ou menos explicado para vocês, tá bom? Então essa vai ser a atividade, é como surgiram com as igrejas evangélicas, certo? Desse pontapé inicial de Martinho Lutero de lutar contra a Igreja Católica Apostólica Romana, que infelizmente não estava fazendo muitas coisas legais na época, mas que hoje é uma bênção, graças a Deus. E vocês vão entender e compreender como nós temos direito ou não, né? O Estado é livre mesmo? Ou se a pessoa possui uma religião ou se não possui, ela é atacada, ela é vista com um olhar diferente. Existe esse preconceito? O que você acha? Tá bom? Um grande abraço, professor Ismael. Estou com muita saudade. Estimo para vocês muita saúde, muita alegria, tá bom? Aproveitem o tempo de vocês com muita competência. Otimizem o tempo de vocês. Tenham um tempo para estudar, um tempo para refletir, um tempo para ler, um tempo para brincar. Aproveitem, gente, tá bom? Estamos vivos e o maior dom que nós temos, ganhados por Deus, o professor acredita assim, né? Mas a respeito, quem não acredita, é o dom da vida. Então, enquanto há sangue em nossas veias e ar em nossos pulmões, vamos prosseguir a acreditar que sempre haverá um novo recomeço. Vamos cantar um pedacinho da nossa canção que nós vamos gravar, se Deus quiser, esse ano ainda? Vamos? Merecemos amor e merecemos perdão, e todos unidos nos tornamos irmãos. Júlia Lopes seguindo, Ivo de Aquino também, fazendo nossa parte, levando o bem. Um abraço, tá? Queridos, fica aqui essa aulinha rapidinha com a atividade dessa próxima sexta-feira, que vai ser hoje dia 19, dia 20, 21, dia 22, sexta-feira.